Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Eu quero hoje trazer para você a mensagem sobre Caleb. E nós vamos ler o versículo 24 de Números 14, que diz assim: Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Quem foi Caleb? Caleb foi um exemplo de cristão a ser seguido por nós hoje em dia. Ele era um homem cujo coração era temente ao Senhor, que tinha uma percepção aguçada e enxergava longe, tanto as oportunidades que Deus lhe dava, como também as artimanhas do inimigo. Caleb tinha um espírito esperançoso e vitorioso, e também estava disposto a vencer todas as barreiras e todas as batalhas para conquistar a terra prometida pelo Senhor ao seu povo. Quando a pessoa tem fé e um espírito excelente, é capaz de enfrentar todos os problemas, todos os obstáculos, sem que estes lhe vençam, e ela consegue apossar-se de tudo que lhe foi prometido por Deus. Assim foi com Caleb. Aos 85 anos, ele se via forte, como no dia em que Deus lhe fizera a promessa. Continuava disposto a lutar contra os gigantes que viviam em Hebrom, porque continuava crendo que o Senhor Todo-Poderoso era com ele e lhe daria vitória sobre os seus inimigos. Você sabe quais eram as qualidades de Caleb? Em primeiro lugar, Caleb guardava a palavra de Deus. Havia passado 45 anos, desde que Deus revelara a Moisés que Caleb e Josué herdariam com a nova geração de israelitas a terra prometida. Mas Caleb não esqueceu o que Deus falou acerca dele, porque guardava a palavra de Deus em seu coração. Hoje em dia, há muitas pessoas que se esquecem facilmente dos ensinamentos, das promessas de Deus e principalmente da palavra do Senhor. A palavra de Deus produz santificação e gera fé no coração do homem. A palavra de Deus dá forças para o homem vencer o pecado. Salmo 119:11 diz: Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus traz prosperidade e produz vida eterna. Caleb, em segundo lugar, tinha discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual respeita a autoridade espiritual e não participa de rebelião. Foi por isso que Josué e Caleb não participaram da rebelião quando Corá, Data e Abirão se levantaram contra Moisés. Fazer parte de rebeliões ou se voltar contra a autoridade espiritual traz maldição para o cristão. Quem tem discernimento espiritual sabe servir e esperar em Deus a solução de um problema ou o cumprimento de uma promessa. Salmo 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Caleb era um homem de personalidade. Caleb não era indeciso, tinha autonomia e responsabilidade. E eu te digo, você também tem potenciais na sua vida. Se você não se acha preparado para isso, peça ajuda ao Senhor e lhe obedeça. Caleb considerava as pessoas. Apesar de não compartilhar da opinião da maioria, Caleb aprendeu a considerar as pessoas e a respeitar as diferenças individuais. Muitas vezes, por pequenas bobagens, alguns cristãos se afastam de outros. Você não pode, por causa da sua fé, desprezar as pessoas com quem você construiu relacionamentos. Pelo contrário, agora deve usar esse conhecimento e essa nova experiência com Deus para contagiá-las
com o amor divino que está em você. Caleb dependia de Deus. Em Josué 14, versículo 10, está escrito: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. O que significa isso? Significa que Caleb aprendeu a depender de Deus. E eu te digo, se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus permite. Demos graças a Deus. O que você está pensando que é? Você e eu dependemos de Deus. Depender também implica confiar. Uma das maiores expressões de dependência de Deus é a oração. Por meio dela, falamos com Deus e o ouvimos falar conosco. Ao orarmos, reconhecemos para Deus que somos fracos, pequenos, necessitados de sua graça, compaixão e ajuda. E eu te pergunto, será que você tem confiado em Deus ao ponto de deixá-lo solucionar os seus problemas? Muitas vezes, permitimos que os nossos problemas pareçam maiores que o Senhor. Que possamos dizer como Davi, Salmo 31, versículo 14. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus. Caleb, ele confiava nas promessas do Senhor. Caleb acreditava na fidelidade e no poder do Senhor, que sempre cumpria o prometido. E continua desta forma. E eu te pergunto, o que Deus prometeu a você? E a resposta é: pode confiar, Ele cumprirá. Caleb era cheio de esperança. Esperança é o ato de esperar com fé e confiança o que se deseja. Esperar e confiar na ação do poder de Deus, que nunca falha. Paulo disse em Romanos 12, versículo 12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Um cristão desanimado, que não tem esperança, é muito triste. Não abra mão da sua bênção. Exercite a sua fé em Deus. Clame ao Senhor. Os problemas tornam-se pequenos quando os enfrentamos com coragem, fé, determinação. E quando também pedimos a Deus estratégias para vencer. Caleb não era precipitado. Caleb não agia por impulsos. Ele aguardou o tempo certo para reivindicar a sua posse e agir para tomar posse dela. Você sabe o que é ter atitudes precipitadas? É agir com base na lógica, no conhecimento e na intuição humana, e não na direção dada por Deus. Caleb não foi igual ao filho pródigo, que reivindicou a sua herança no momento errado, pedindo ao pai para lhe dar a parte da fazenda que lhe cabia. Pedir as coisas na hora errada é desgraça, não é bênção. O filho pródigo perdeu tudo e foi comer com os porcos. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, se você pretende tomar atitude e tudo estiver embaraçado, debaixo de contenda, então saiba que Deus não está agindo. Se não houver paz no seu coração, aprenda a esperar no Senhor. Mas lembre-se, não deve murmurar nem reclamar. Caleb era um homem de coragem. O homem destemido enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode existir, mas a coragem o leva adiante. Em Hebrom havia gigantes, mas Caleb não teve medo das adversidades. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção de que o Senhor era com ele para os expelir. E Caleb, aos 85 anos, afirmava: eu vou conquistar. Como é que uma pessoa com 30 anos, por exemplo, está desanimada?
E eu te digo, entre pela porta que Deus abriu. Lá pode haver gigantes, mas com Deus você será capaz de conquistar a vitória e crescer. Nunca somos velhos demais para conquistar posições melhores e realizar os nossos sonhos pela fé e pelo poder do Senhor. Em meio às lutas e à espera, lembre-se, Deus está conosco e a vitória é certa. Em Isaías 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O exemplo de fé deixado por Calebe foi mais precioso para sua família do que as terras que tomou para os seus descendentes. Irmãos e irmãs, Deus dá força aos justos. Se você, por exemplo, está se sentindo cansado e desanimado, achegue-se mais a Deus. Peça-lhe para renovar as suas forças, a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria e a sua disposição para tomar posse de tudo o que o Senhor lhe prometeu como herança. As promessas de Deus para a vida de Calebe foram cumpridas pelo Senhor. E eu te digo, as promessas de Deus para você serão cumpridas com certeza. Você não morrerá nem sem desfrutar das bênçãos de Deus em sua vida. Devemos lembrar que as promessas exigem paciência, fé e esforço pessoal. Para tomar posse das promessas que Deus lhe fez, prepare-se para gastar energia e lutar. Como Calebe, não se esqueça de que a vitória virá não por causa do seu conhecimento, da sua beleza, da sua força ou do seu esforço, mas virá por causa do poder de Deus que agirá em seu favor, como ele lhe prometeu. Quando as promessas de Deus foram cumpridas na vida de Calebe, a terra repousou da guerra. E isto é profético para a sua vida. Quando as promessas de Deus se cumprirem, virá um tempo de felicidade, de prosperidade e de paz. E você vai louvar, glorificar e bendizer o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, que te ama, que te remiu e tem prazer em derramar bênçãos sobre a sua vida e dos seus filhos. E sabe qual era o segredo de Calebe? Está em Josué 14, versículo 14. Portanto, Hermon foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, nós vemos que o segredo de Calebe foi a perseverança. E você sabe o que é perseverar? Perseverar é manter-se firme, sem mudar ou variar de intento, continuar trabalhando em prol do que se quer, não desistir. Calebe manteve-se firme em crer e em obedecer a Deus. E este foi o grande segredo deste homem. Todas as promessas de Deus para o seu povo, sob a nova aliança, passam por Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Assim sendo, a primeira condição para você receber as promessas de Deus é crer em Deus. Depois, arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, creia e confie. Confie no Senhor, que você vai viver as promessas do Senhor aqui nesta terra, em nome de Jesus. Vamos orar.
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque servimos a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, muitas vezes estamos assim desanimados porque achamos que nada está acontecendo, que as promessas elas estão demorando, mas queremos te pedir nesse dia que o Senhor nos dê a força, a firmeza, a coragem e a perseverança de Caleb, que mesmo com 85 anos, ele soube lutar, perseverar até vencer. Que assim também seja nas nossas vidas. Que venhamos lutar, perseverar até o ponto de recebermos e vivermos as promessas do Senhor para a nossa vida. É o que eu peço e agradeço a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a também nos acompanhar no canal do YouTube, na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.